Fala galera, beleza? Alex Samurai aqui na área, mais uma vez. E aqui estamos hoje também com ele, Lorde Marcelo. Fala aí, Marcelo, dá um salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, vamos lá. Beleza, estamos aqui também com ele, Rodrigo Frasson. Dá um salve aí, Rodrigo. Yo. Boa, pode crer. E hoje nós vamos reagir a um vídeo que fui eu que escolhi, tá? Que é... Eu já até esqueci o nome do vídeo, velho. Como é que é o nome do vídeo? Uma brutal verdade sobre namoro cristão. Boa. Do canal Deschain. Boa, é isso. Alguma coisa nesse sentido, beleza? Pessoal, antes de mais nada, deixa o seu like, curte aí o vídeo, beleza? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Confia em nós. Bora. Vambora. Namoro cristão. Definitivamente o assunto mais comentado entre os jovens cristãos. E olha, cara, esse provavelmente vai ser um daqueles vídeos que você vai preferir não ter visto. Pelo menos foi o que eu senti quando eu fiquei sabendo dessas coisas pela primeira vez. Com a sua, Iago Martins. Pra já começar com os pés na porta, namoro cristão para. não existe. Já começou mal. Já começou citando Iago Martins. Mas tá bom, vai. Calma, irmão. Ah, calma, não, calma, cara. que o Você vai querer fazer treta de canal. Não é treta de Calma, canal. Mas calma. bora. Não, Com calma, a sua, calma Iago que Martins. o Pra já... cara é grande, irmão. Não. Já vai... Então, Mas quer arrumar Bora. essa confusão? Não é treta. Aí Bora. você pergunta... Isso não é uma treta. caraca. É a Chaeyoung, gata. Começar com os pés na porta, namoro cristão não existe. Pelo menos não do jeito que você pensa. Fazemos uma separação desse jeito. A imagem foi boa. A imagem foi boa. Mas ó, nada além disso. Pera, o que disse? Fazemos uma separação desse jeito. Pode beijar, Vocês me aguentam com a coisa desse que eu posso receber. mas ó, nada além disso, hein? Desde que não vire sexo em si, então não tem problema. Mas você já parou pra pensar, aonde vem isso? Porque é da Bíblia que não é. Se você já leu ela inteira alguma vez, provavelmente você nunca viu namoro sendo citado. A verdade é que existem apenas dois estados, solteiro e casado. O máximo que existia naquela época era o noivado, ainda que no papel os dois já estivessem casados. Para você ver o quanto isso era levado a sério, lá em Cantares, capítulo 8, versículo 1, é dito assim: Ah, se você fosse meu irmão, amamentando aos seios de minha mãe, então, se eu o encontrasse fora, eu o beijaria e ninguém me desprezaria. Esse texto, ele é um pouco difícil de entender. Resumindo, Não, mostra já não entendi. a mulher de Salomão. Eu já não entendi mais porra nenhuma. Isso ali é incesto, caralho. Não. Vai, solta o vídeo. Eu não entendi, pra falar a verdade, então. Se lamentando por ainda não poder beijar ele. E olha que ela já era noiva dele. No papel, como eu falei, eles já eram casados. E ainda assim, pelo casamento não ter se consumado, eles não poderiam se beijar. Para resumir, o único relacionamento amoroso que Deus estabeleceu foi o casamento. E nada além disso. E é engraçado, a gente considera o namoro um tempo onde nós conhecemos um ao outro para no futuro se casar. Porém, a gente acha extremamente esquisito pensar em um namoro sem beijo. O ponto é que você não Nossa, conhece esse filme é muito bom. ninguém beijando na boca dela. Aquele Porque se filme é fosse muito assim, bom. provavelmente você já estaria casado. É, isso que ele tá falando, isso aí que ele tá falando é verdade, tá? Isso aí é verdade, isso aí tem realmente, até na Igreja Católica tem muita informação sobre essa questão do namoro cristão, né? Sobre como que deveria ser. E realmente, beijar, por exemplo, beijo de língua é uma coisa que tecnicamente é pecado. Tá ligado? Tecnicamente, eu tô falando tecnicamente porque a gente sabe que mas se torna como se fosse um pecado venial, mas pode se tornar um pecado mortal, tá ligado? Então, tipo assim, Porque abre margens pra coisa a mais, né? Fornicação de fato. exato. Aí o Ok, que entendi. acontece? Tipo assim, é um pecado venial, porque a gente sabe que não existe maldade, porque é a expressão do amor, tá ligado? Mas Sim. se torna um pecado mortal a partir do momento que você... Porque é um bagulho meio que é a tentação da carne, tá ligado? Você vai... Abre margem, exatamente. Você vai tentar se controlar ou não, tá ligado? Será que você vai querer se conter, tá ligado? Então é isso, nesse sentido. Não vou comer da maçã, não vou morder da maçã, mas eu vou arrancar uma do pé e vou ficar cheirando ela. Então. Aí é foda. É foda. Então, mas é nesse Foda. sentido. Aí, tipo assim, não é... É complicado. É complicado. Namoro cristão é complicado. Mas
Continua. Se fosse como é, se fosse pra ser como é, como ele tá falando no vídeo, eu não sei como seria a sociedade hoje não, cara. Bora pro vídeo. Bem menor, não teria um... Pronto. Exato, imagina. considerando o tanto de gente que você já beijou até aqui. O problema é que o mundo resumiu algo profundo como amor em beijo e sexo. E se não tem isso, então nem dá pra chamar de relacionamento. Afinal de contas, qual é a diferença, né? Qual que é a diferença de um namoro sem beijo para uma amizade? O casamento foi instituído por Deus. Já o namoro foi instituído por nós. Tem até uma frase que eu gosto que diz assim: o crente aceitou o namoro para poder pecar sem se sentir culpado. E é exatamente isso o que Jesus repreendeu quando disse: assim, por causa de vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Qual é o contexto desse versículo? Jesus estava especificamente condenando a corban. Os fariseus diziam que, se alguém declarasse seus bens como corban, uma oferta dedicada a Deus, essa pessoa não precisaria mais usar esse dinheiro para sustentar os pais idosos. Enquanto a lei de Deus dizia, honra o teu pai e a tua mãe, e a Bíblia diz que os filhos são como herança para os seus pais, pois quando eles envelhecessem, os filhos haveriam de cuidar deles. O namoro, pelo menos no molde de beijar na boca pode, só transar que não, é exatamente a mesma coisa. Namoro é algo extremamente recente, que surgiu na Revolução Sexual. Só parece tão normal para nós esse conceito porque nascemos numa época onde a maioria das igrejas já se rendeu a isso. Para quê? Para não perder os jovens. Mas há não tanto tempo atrás, até mesmo os descrentes achavam errado fazer essas coisas antes do casamento. Não à toa, é no casamento que é dita aquela frase: agora o noivo pode beijar a noiva. Pausa aí. Por quê? Porque ali... Agora o É noivo... por Caraca, isso- essa frase faz sentido agora. Sim. É por isso que aqui na... É por isso que antigamente a gente ouvia falar, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, eu ouvi muito, tá? Era tipo assim, nossos pais, nossos tios, etc, eles falavam assim que tipo, o namoro antigamente era muito mais respeitoso. A gente não podia pegar na mão, a gente tinha que sentar um do lado do outro e trocar ideia, tá ligado? Aí, tipo, tem uma expressão... Se conhecer de verdade, né? Exato. Tinha uma expressão que era usada antigamente, muito antigamente. Quando eu falo antigamente, é a época da escravidão ainda, tá? Tipo assim, tinha um banco que era comum nas casas grandes, que eu vou tentar deixar uma imagem aqui pra vocês verem, que ele era tipo um banco que ele fazia um S. Aí a mulher sentava de um lado e o cara sentava de outro, tá ligado? Pra não ter contato. Alguns bancos desses aí tinha até um terceiro banco no meio que era a vela, que era a pessoa que ficava de vela ali. Tipo assim, se a menina fosse muito jovem, pra ela não ter contato mesmo com o cara, e ficava uma pessoa ali vigiando a mulher entre os dois e ouvindo a conversa dos dois, cara. Bizarro, cara. Bizarro isso daí. Caralho. Bizarro. Eu vou tentar achar algumas imagens desses bancos e deixar aqui pra vocês. Isso é literalmente ficar de vela. Exatamente, Caralho. é daí que vem a expressão ficar de vela, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito tradicional. Isso daí que ele tá falando realmente é desse jeito, tá ligado? É desse jeito, só que nem ele falou, a revolução sexual, né? Foi o bagulho que foi acontecendo conforme foi passando o tempo e tal. E mudou muitas coisas. Bora pro vídeo. Ah, mas esse bagulho da revolução sexual é coisa bem recente, tipo, 1900 pra cá, eu acho, mano. Alguma coisa assim. Porque, sei lá, acho que o casamento da minha bisavó ainda foi arranjado, tá ligado? Foda. Era o primeiro momento em que os dois se beijavam. Um namoro cristão seria um compromisso, onde os dois se comprometem a conhecer um ao outro. Um tempo onde os dois vão se propor a ver se o outro realmente é fiel a Deus, acima de todas as coisas, e ver se realmente os dois combinam. E para isso, não é necessário sexo e nem mesmo beijo. Pô, O cristão tem muita religião não deve que se ainda é conformar. assim, mano. Se eu não me engano, na congregação ainda é assim, mano, tipo... Então, na igreja Mas- católica é assim, só que o povo não segue. Com o que é normal para a sociedade, e sim com o que é a lei de Deus. Por isso, os apóstolos e os profetas foram perseguidos por seguirem a Deus e não as normas do mundo. Entretanto, a comparação chega até a ser injusta, meu amigo. Eles corriam um risco de vida e terríveis torturas por não se submeter às normas. Já nós, o máximo que vai acontecer é ouvir xingamentos do tipo: ah, seu homofóbico, você é muito retrógrado, você é conservador. E bom, os apóstolos e os profetas ririam da nossa cara, ou na verdade se enfureceriam por ver tamanha fraqueza. Eles estavam dispostos a renunciar à vida por Jesus.
E nós achamos difícil renunciar a um beijo. Parece até piada quando se coloca os casos lado a lado. De fato, irmãos e irmãs, não é fácil achar um menino ou uma menina disposta a esse namoro. E a culpa principal é dos líderes, é dos pastores, que por medo de perder os jovens, não falam o que devem dizer. Mas Ô, Chico, aonde que teria tendência protestante esse vídeo aqui? Não entendi. Tem não. Oxe, ele tá falando só de pastor. Só por isso a já verdade é é que suficiente. nunca foi fácil achar a pessoa certa, pois são poucos aqueles que estão dispostos a deixar tudo por Deus. Lá em Provérbios 31, Salomão fala uma frase que talvez seja uma das mais famosas da Bíblia quando se diz respeito a romance. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de rubis. Por isso vos digo, antes demorar para achar, mas usufruir dos benefícios de seguir o caminho correto, do que achar rápido e sofrer com as consequências do caminho errado. Nós podemos acabar, talvez, não encontrando esse alguém. E se isso é o suficiente para abandonar a fé, isso mostra que amas mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, se você não está casado, você deve seguir as instruções de Paulo sobre como você deve tratar as mulheres. E isso também vale para as mulheres que estão vendo esse vídeo. E essa é a maneira que você deve tratar os homens. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Caso você seja uma menina, e os moços como irmãos, com toda a pureza. Com esse versículo, fica tudo mais simples de entender. Quando você estiver namorando, entre aspas, pense o seguinte: eu faria isso com a minha irmã? Eu faria isso com o meu irmão? Você não beijaria na boca da sua irmã, certo? Você não teria relações com ela. Você não ficaria olhando para ela com desejo. No presente momento, você vai tratar ele ou ela com a maior pureza, porque ele ou ela não é nada seu perante a Deus. Perante a ele, vocês dois são solteiros. A porta é estreita, mas a recompensa é grande. Casamentos que passam por isso não dão errado, pois nenhuma das duas partes casou por fogo e nem por nada superficial. Pelo contrário, casou-se porque viu que no outro habitava. Pausa. Tá pausando. Eu tenho um exemplo muito famoso de alguém que se casou exatamente desse jeito. Exatamente. E é da mesma vertente protestante e não deu certo. E o cara é muito famoso. Kaká. Ô, louco. Kaká. É que não Exatamente. é isso, é que não é isso. Ele é no vídeo, no próprio Não, vídeo. No próprio vídeo Mas deixa ele claro. Não. No próprio vídeo deixa claro. Mulher virtuosa. Ponto. Não é quem escolheu separar dele foi a mulher dele. E ele falou que tentou de tudo e ela falou que ele fez de tudo. E mesmo assim ela não quis. Ela quis viver a vida dela. É isso, pronto. Ela não tinha as virtudes que ele tinha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O texto de Paulo, ele fala exatamente disso. Você buscar a pessoa que tem as virtudes que você busca, que sejam divinas, que sejam de Deus. Mas antes deles se casarem, eles não eram essa pessoa virtuosa? Não sei. Talvez era e ele ignorou os sinais. Talvez não era e ele ignorou os sinais. Tá ligado? Porque tava apaixonado, porque gostava muito dela, não queria perder aquela, vamos dizer assim, oportunidade de estar com ela. Entendeu? Depende. Tá ligado? E outra, a gente vê cara, mas não vê coração. A gente pode estar falando, tipo assim, o cara é perfeito e tal. Mas a gente não sabe como é que eles foram no namoro. Então, tipo assim, é uma coisa muito... A gente vê o que a mídia mostra pra gente. É muito superficial. Então, tipo assim, eu acho que... Eu entendo e concordo com tudo que esse cara tá falando no vídeo. Apesar de não ter vivido uma vida assim. Mas a minha história também é completamente diferente. Mas solta aí, bora lá. Todo mundo, cada um tem sua história e, tipo, a nossa geração, tipo... Que nem eu falei, 1900 pra cá é muito difícil achar gente assim. Muito difícil. Impossível, eu diria. Porque se tornou... Não é impossível, mas é muito difícil, tipo, porque já se tornou normal o beijar na boca ou até mesmo transar antes do casamento. Então... Não, mas não é nem isso, cara. É assim... Você, vamos lá.
Vamos lá. A gente... Eu não falo que é impossível, Vamos eu não lá. falo que é Pera aí. impossível porque a gente tá vindo com um monte de super alfas aí, mano, que estão Não, estudando na pera aí. igreja. Não é isso. Estão estudando na igreja com 12 anos de idade, os caras já tem vocação pra ser santo, mano. Então, mas não é isso. O lance não é isso. O lance é assim. Qual que é a parada? Você viver a santidade dentro e fora do casamento é o quê? É você se dedicar a uma vida santa. Tá ligado? É você viver o simples de forma santa. É viver o simples de forma extraordinária. Basicamente é isso. Certo? É isso que é ser santo, é viver o simples de forma extraordinária. Como que se vive o simples de forma extraordinária? Por exemplo, fugindo da aparência do mal. É uma coisa que parece tão simples quando a gente fala, só que na prática é um bagulho treta. Fugir o quê? Fugir da aparência do mal. É um bagulho que é simples, quando você fala, soa como uma coisa simples. Mas quando você de fato você vai tentar fazer aquilo, é uma coisa muito treta. Da aparência do mal. Eu não sei nem o que é. Como assim não sabe o que é? Fugir da aparência do mal, pô. É você, por exemplo, você tá lá sozinho no seu quarto. Aí você olha pro seu celularzinho, você fala assim: "Ah, eu poderia, né, fazer um negócio, entrar lá no X lá". Isso, só que aí você faz o quê? Você levanta, vai pra cozinha, se ajoelha em cima do grão de milho, sei lá, e começa a rezar. Tá ligado? Começa a pedir pra Deus forças pra você não fazer aquilo, que você não quer pecar contra ele. Ah, tá. Isso é fugir. Buscar virtude em meio à tentação. Exato. Isso é fugir da aparência do mal. É você tem consciência que aquilo é errado e você sair daquilo quanto antes. Você vai pecar e você sair daquilo. É isso que é difícil. Quando você ter duas pessoas que querem fazer isso, que querem a mesma coisa. Tá ligado? Então, tipo assim, você vai entrar no relacionamento. Isso que eu tô falando pra você, que eu falo que é impossível. É você encontrar duas pessoas que querem a mesma coisa. Mano, é muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas é muito, muito difícil. Tá ligado? Então, eu acho assim. Diferença de exceção e regra. Entendi. Exato. É uma coisa muito difícil. Não vou dizer que é impossível também, mas. Tá ligado? Difícil, cara. Difícil. Eu não sei se é. Eu não sei se hoje a gente, você, o Rodrigo, tá ligado? A gente teria essa capacidade de esperar também. Sacou? A gente teria essa capacidade de esperar se a gente começasse hoje. Vamos supor, resetou a vida, a gente tá com 15 anos de novo. A gente teria a paciência de esperar, de se preservar, tendo a consciência que a gente tem hoje do que é pecado. A gente teria consciência de se preservar, de se guardar pra poder encontrar essa pessoa. Tá ligado? Eu tô falando da gente como homem. Nós três como homens, certo? Agora, pensa as mulheres. As mulheres também enfrentam essa dificuldade, cara. Elas estão lá, elas têm a pressão social. Sincero, falando, Peraí, deixa eu falar. Mim? Elas têm a pressão social na escola, elas têm a pressão social no trabalho, elas têm pressão social na vida particular, nos relacionamentos com amigos e etc. Então, tipo assim, o tempo todo existe essa pressão, tá ligado? E o mundo, mesmo que a pessoa não esteja sensualizando, ou se sexualizando, mesmo que ela não esteja fazendo isso, o mundo faz isso por ela, velho. O mundo empurra uma roupa que ela não quer, tipo assim, mesmo que ela não queira mostrar o corpo dela, se ela usar, vamos supor, a mina usar uma roupa que não seja uma legging na academia, ela não vai, as pessoas olham estranho, tá ligado, pra ela. É tipo, esquisita, entendeu? O cara usar, sei lá, o cara não tira a camisa na praia, um exemplo assim, as pessoas vão olhar pra ele como um esquisito. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É tipo assim, as mulheres não usam biquíni na praia, por exemplo. Tipo, mano, o que essa pessoa tá fazendo na praia de roupa? Tá ligado? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É isso que eu tô falando, porque não é só, tipo assim, não é só não beijar na boca, não é só não ficar, não é só não... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é só isso, é muita coisa envolvida que as pessoas têm que estar dispostas a fazer. Se vocês teriam, pensa assim comigo, vocês, com 15 anos de idade, 17 anos, 16, 17 anos de idade, vocês começam a namorar, vocês teriam a capacidade de quando desse 10 horas da noite, deixar a pessoa lá e ir embora pra casa? Pra, tipo assim, vocês estão ali sozinhos, tá todo mundo, tipo assim, já se preparando pra dormir, é a oportunidade perfeita ali pra poder fazer a sacanagem, tá ligado? Vocês iam ter Com 15 anos de idade? 15, 16 anos de idade. Sim, porque foi o que aconteceu comigo. Não, tá. Beleza, Marcelo, mas eu tô dizendo num geral. Num geral, as pessoas... Tá, no geral, com certeza. As pessoas teriam essa capacidade? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
A gente pode tentar. Não é impossível. Ser santo não é impossível. Sacou? Buscar a santidade não é impossível. É difícil pra caralho, mas não é possível. Sei lá, eu busco pela experiência que eu já tive. Mesmo com... Eu já tinha algumas consciências quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Eu nasci na igreja católica, então eu já sabia de algumas coisas. Mas ainda assim fiz tudo que fiz, então... Sei lá. Não. Eu realmente acho que a adolescência é uma fase impossível de se passar sem pecar. Pois nenhuma das duas partes casou por fogo e nem por nada superficial. Pelo contrário, casou-se porque viu que no outro habitava também o Espírito Santo de Deus. Você entende que o outro é muito mais do que um objeto de prazer. Você começa a amar pelo que ela é. Isso sim é um namoro cristão. Pecado, a etimologia da palavra de pecado é errar o alvo. Fazer as coisas erradas para, além de ofender a Deus, que é o principal, nos faz mal. Sofremos pelas consequências do mal que fazemos, às vezes materialmente ou fisicamente, ou às vezes psicologicamente. Quando fazemos a vontade de Deus, vivemos em paz. Mesmo que essa verdade cause a morte, morremos em paz, porque sabemos que o fechar de nossos olhos aqui não é o fim. Casar-se da forma errada, da maneira que o mundo te instruiu, gera problemas. Por isso que divórcio foi banalizado. Por isso, é normal ouvir que o cara já tá no 5º casamento, pois todos eles escolheram o caminho fácil. Preferiram ceder ao prazer instantâneo, preferiram ceder àquela mulherzinha que é bonita, achando que daria para consertar no meio do caminho. Mas a verdade é que, se a semente plantada é podre, não importa a qualidade do adubo, nem se você deixa a planta exposta no sol o tanto de tempo exato que ela precisa e nem quanta água você jogue nela, ela não vai crescer. Pesado isso aí, hein? Portanto, lute com Só que todas tem as uma- forças. Eu consigo ver de outra forma isso daí, mas tudo bem. Que de outra forma, você consegue resumir? É que tipo assim. Você acredita em consertar a pessoa? Acredito. Ok, Porque ela senão- pode atingir a questão do Espírito Santo, mas o que ele está falando aqui... Acredito. Não, sim, Eu e você acredito pode chegar a na fazer, pessoa. mas a questão é... Você vai Não, pagar pra ver? Não vou ser eu que vou consertar a pessoa. Você vai pagar pra ver Já paga. sabendo que pode vir a pecar, entendeu? Acho que a questão seria essa. Mas... Tem exceções, várias exceções. Mas é que tá. Até onde você tá disposto a descer no inferno pra salvar uma alma? Então, mas essa alma pode ser a sua, né? Então, Até onde você tá disposto. você não Até onde desce. você tá. É isso. Você não desce. Você joga uma corda. Sim. Até onde você tá disposto a ir pro inferno pra salvar uma alma? Nada. Nem um pouco. Nem um Você já milímetro, foi, nem um Alex. dia. Você já foi, Alex. Não. Aí que tá. Não, é as suas ações diferente. É diferente. Você se arrepende, É diferente. você se arrepende. Não, você se arrepende Ah, do meu que Deus. você se É hoje, arrepende hein? das suas É hoje. atitudes do passado. Não, mano, vocês colocaram um assunto polêmico, velho. É diferente, cara. Porra, você quer comparar a minha conversão, que tem Não. nada a ver com isso, com outra coisa, velho, que não tem nada a ver. Não. Quando você fala que você tá disposto a ir a consertar alguém, você tá disposto. Olha a frase que você usou. Você está disposto a ir pro inferno. A quanto que você tá disposto a descer no inferno pra você salvar alguém? Nada, nem 1 centímetro. Nem fudendo. Eu não tô disposto a descer nem 1 centímetro no inferno. A gente, sal da terra e luz no mundo, é iluminar a escuridão, é ir buscar a pessoa, atraí-las, como moscas são atraídas à luz. É isso, não é você. Você tem que ser o exemplo da sua casa, você tem que ser o exemplo entre os seus amigos, para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente e falam: eu quero ser igual a esse cara. Eu quero buscar santidade, eu quero sentir isso que ele sente. E se isso não acontecer, a luz do Espírito Santo vai atrair essa pessoa de alguma maneira. Como foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Por isso que eu falei que são coisas diferentes. Você não tem que ir descer no inferno pra salvar ninguém. Você tem que jogar uma corda. E nessa corda, na ponta dela, tem que ter uma lâmpada. Pra guiar essa pessoa. É isso.
E se vamos lá. E se você está no inferno? O que tem? Não, então não desconsidera o vídeo todo, porra. É. Você já não tá em santidade, ué. É isso. Continua. Solta o Vai. vídeo, vai. Continua. Vocês não Pra vão entender conseguir mesmo o meu a ponto de boa vista, eu não vou conseguir semente, explicar a hoje. semente Não, eu entendi, rara, eu e entendi. recuse Pausa aí, pra Marcelo. Eu entendi o que você tá querendo dizer e eu sei do que você tá falando. Só que não é porque você. Não tô falando. Não é porque você errou ou você tá no inferno. Sacou? Você tá no errado, você tá na escuridão. Que você tem que. Você primeiro tem que se salvar, cara. Sacou? Você primeiro tem que se salvar, não é salvar ninguém. Você não vai conseguir salvar ninguém você estando no escuro. Se você não está... exatamente. Você não tá salvo, porra. É isso, você tem que se salvar primeiro. Você ser o exemplo, você ser a luz. É isso. Solta o vídeo. Radimenoípe é do caralho, esse anime aqui. seguir a boa semente, a semente rara, e recuse todas as ofertas baratas. Pera, pausa. O que aquela cena daquele anime tem a ver com o vídeo? Não, obviamente ele tá colocando coisa picotada aqui. Ele tá colocando literalmente Sword Art Online, que não tem absolutamente nada. Mas vamos lá. A semente rara, e recuse todas as ofertas baratas com promessas rápidas e desprezíveis que aparecem no caminho. O casamento, quando feito segundo a vontade de Deus, é algo maravilhoso. É um só corpo que vive em harmonia para a glória de Deus. E ainda que apareça desavenças, nenhuma delas significará nada perante o amor correto que foi construído. O homem que escolhe sua mulher sabiamente é como o homem que constrói sua casa na rocha. Ventos baterão, chuvas cairão. Eu gosto que esse casalzinho aí, do Titanic, se conheceram numa tarde e já se declararam e já, meu Deus, vamos viver tudo junto e tudo mais. E ela não deixou ele subir na porra da porta pra salvar ele também, mas tá tudo bem. Mas a casa permanecerá de pé, sem titubear. incrível Já o homem que escolhe sua mulher por motivos desprezíveis é como o homem que Caralho, meteu ainda o... Esqueci o nome desse filme. Enfim. constrói sua casa na areia da praia, filme que eles porque tretam. a vista é bonita. Mas no primeiro vento que bate, na primeira onda que chega, a casa cai. E aí ele percebe, por mais bonita que fosse a vista, Eu acho que o Rodrigo caiu. primeira onda que chega, a casa cai. E aí ele percebe, por mais bonita que fosse a vista, não valia a pena. Bom, irmãos, caso queiram se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo fortemente o livro do Iago Martins, Fogo no Parquinho. Como cristãos, devemos buscar a verdade ainda que ela não nos agrade. E essas verdades não nos agradam porque ainda estamos apegados às coisas do mundo. Quanto mais você escolhe a verdade ao invés da carne, mais você constrói um coração propenso a amar as coisas de Deus. É uma dicotomia. Você faz e aceita a verdade, mesmo não gostando. Para que esse processo construa um coração de acordo com a verdade, que aí sim vai possibilitar que você comece a regozijar e se alegrar com a verdade. A verdade nos incomoda, porque somos avessos a ela, e é somente nos submetendo a ela que começamos a nos tornar como ela. É isso, meus irmãos. Meu nome é Desten, e eu te vejo no próximo vídeo. É isso, meus irmãos. Meu nome é Desten, e eu te vejo no próximo vídeo. Videozão, Boa. já deixei o like. Muito Boa, bom. Top. Gostei. Vídeos nota 10 eu sempre Bom, deixo o like. agora vamos às considerações breves, ok? Vamos lá, começa aí, Marcelo. O homem das Não, palavras. em relação ao vídeo, né? Não vou falar sobre os comentários a Não, mais não, aí, ok, porque senão... ok. O vídeo. Vídeo muito legal. Fez sentido quando falou da verdade, colocou Fullmetal lá, pra quem viu, acontece dessa questão. Enfim, gostei e concordo 1000%. Não tiro nada, nenhuma vírgula. Legal. Sensacional, gostei. Bem curto, bem enxuto, pra ser acessível, né, a todos os públicos, é isso. Rodrigo? Eu gostei do vídeo. É. Eu vou sempre discordar de grande parte das coisas. Mas é porque eu tô sempre fazendo o papel do advogado do diabo, sei lá, eu não acho que, tipo, seja tudo preto no branco, seja 1 e 0, seja coisas binárias, assim, tá ligado? Então... É isso? É isso, suas considerações. Essas são as minhas considerações. Pra bom entendedor, poucas palavras básicas. Ok.
Eu acho, assim, eu gostei pra caralho do vídeo. Muito bom, muito super cristão mesmo. Super razoável. Super razoável. Eu acho. Eu considero que ele está certo, realmente. É o que a igreja ensina, é o que a igreja. Quando eu falo a igreja, é a igreja católica, tá? Porque eu sou católico, então. Enfim, é isso. Eu acho que é bem razoável, é o que a igreja ensina, é o que a palavra ensina. São ensinamentos que poderiam sim retornar pra mim tranquilamente, eu não me importaria com isso, tá ligado? São coisas que realmente, que nem o Rodrigo falou, nem tudo é preto no branco, as coisas não são tão simples, mas Existe o certo e errado. nem sempre, não é porque a vida não é preto no branco que o certo deixa de ser certo e o errado deixa de ser errado. Uhum. Essa é só a observação que eu colocaria aqui. Mas, tipo... É isso, basicamente é isso, cara. Eu gostei do vídeo pra caramba. Vou seguir esse cara aí, porque esse cara aí fala bem pra caramba. Eu só acho, assim, que... Eu acrescentaria algumas coisas nesse vídeo, mas deixa pra outro assunto, para o próximo vídeo. E aí eu falo melhor sobre isso, beleza? Eu acrescentaria algumas coisas a mais aí. Mas beleza. Isso aí. Beleza? Bom, galera, Beleza. é o seguinte, muito obrigado você que chegou até aqui e comenta aqui embaixo. O que é ser santo pra você? O que é buscar santidade pra você? Independente da sua religião, da sua fé, daquilo que você acredita. Comenta aqui embaixo o que é ser santo pra você. Fala, Rodrigo. Não, a gente vai fazer um vídeo maior e mais detalhado sobre isso. Não fala sobre isso, fala sobre o vídeo de hoje. Não entra nessa treta. Não, mas tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Treta. Tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Me diz Não. o que é um relacionamento santo, mas não sobre ser santo individualmente, mas o que é um relacionamento santo pra você. Beleza, pode ser também, galera. Comenta aí também o que é ser um relacionamento, o que é ter um relacionamento santo pra você. Vocês concordam com o vídeo que a gente reagiu? Comenta aí embaixo. Bom, é o seguinte, um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. I couldn't ask for more.